Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado. Prazer imenso entrar em sintonia com os ouvintes aqui em Taubaté, na cidade de Taubaté, em todo o Vale do Paraíba, em todas as regiões. Momento de decisão, aliás, novo momento de decisão. É esse programa que é abrangente, não só na área da psicologia, falando de ansiedade, angústia, depressão, transtorno do pânico, mas também falando de tudo que auxilia nos tratamentos. Então, isso eu destaco nos meus livros, não só em reflexões, no momento de decisão, mas no livro do Herculano, no primeiro livro e no último que eu escrevi agora em 2024, aliás, 2023. Portanto, caros irmãos, amigos, é importante falarmos de exercícios físicos, é importante falar do esporte. Por quê? Quando nós falamos de ansiedade, angústia, depressão, eu sempre também oriento os meus pacientes na procura de terapias alternativas, ou seja, complementares, para auxiliar a questão da ansiedade, trabalhar toda a musculação. E o esporte ajuda muito, como é importante. Eu também sempre oriento no sentido de trabalhar a questão da tristeza, a questão daquele marasmo, porque a pessoa quando entra em depressão, ela entra numa sintonia de muita tristeza, aquele marasmo, só quer ficar no quarto, deprimida. Então eu digo, além da terapia, que é muito importante, além da terapia, além da pessoa trabalhar as emoções aqui dentro, tem que trabalhar também a esfera física, ou seja, mente, corpo, e a parte da energia, toda essa energia em volta. Energia espiritual, a energia de toda a mãe natureza, que é maravilhosa, que está sempre à nossa volta, Deus principalmente. Então eu sempre digo às pessoas, o exercício físico, caminhadas, vai caminhar pelas manhãs, caminhar no final da tarde. E as caminhadas pela manhã, quando você tem o sol sobre o cérebro, na cabeça, isso libera a serotonina, que é muito importante para o nosso bom humor. Além da caminhada, que ajuda na questão da ansiedade, trabalhar a ansiedade, também exercícios físicos, a prática de esporte e esporte em geral, desde a natação, jogos como vôlei, basquete, futebol, handball, esses que nós estamos vendo hoje nas Olimpíadas, que encerraram agora em agosto, dia 11 de agosto, no Dia dos Pais. Esses jogos agora das Olimpíadas são muito importantes. O atletismo é importante. Eu posso falar porque eu fui uma atleta na área de atletismo.
em corrida e salto de extensão e ganhei prêmios. Isso há muitos anos passados, graças a Deus. E também no futebol e no vôlei. Aliás, o futebol, nós aqui em Taubaté fundamos um time de futebol feminino. E essa equipe, na época de estudantes, em 1969, representou a cidade de Taubaté em outras regiões, em torneios aqui na região. Então, para gente que tem esse gosto pelo esporte, vendo agora as Olimpíadas, nós temos mais é que nos alegrar e cumprimentar todos os atletas, porque eles estão fazendo muito bonito esse esforço, essa emoção que os atletas passam. É uma emoção assim de participar de jogos com todas as nações. Isso é maravilhoso. E o Brasil, caros irmãos e amigos, representando muito bem o nosso país. Então estão de parabéns todos os atletas. Quando eu falo todos, eu não vou especificar aqui vários, porque são muitos, não é? Desde o atletismo, a natação, o hipismo, até vôlei de praia, o vôlei de quadra, que ganhou prêmio, né? Ganhamos a medalha de bronze no vôlei de praia e ganhamos no vôlei de praia a medalha de ouro. Então, parabéns a Duda, Ana Patrícia, toda essa equipe, a toda a equipe do voleibol feminino, que é tão bem representado pelo técnico Zé Roberto. Parabéns a esse técnico que já está à frente do vôlei há muitos anos. Me parece que a medalha de ouro, eu vi ele comentando, a primeira medalha de ouro em 1992, ela está completou agora, dia 9 de agosto, 32 anos. Então, realmente, o vôlei de quadra, que ele tão bem orienta, está de parabéns. Parabéns a todas as jogadoras, são inúmeras, eu não vou aqui citar uma ou outra. Vimos assim superação de problemas, como foi o caso da Thaísa, Rosa Maria, são muitas. Gabi, que joga muito bem, que é a capitã do time. Enfim, essa equipe é a equipe do voleibol feminino que ganhou a medalha de bronze. E muito bem. E também, falando em vôlei, nós tivemos vôlei de praia, que ganhamos o ouro, né? Medalha de ouro. E também medalha de ouro em outras situações, como foi o caso do judô, também ganhamos medalha de bronze. Ganhamos também através da Raíssa, que representou com skate, né? E muito bem, a pequenina Raíssa, que tão bem representou, e principalmente Rebeca, que não só teve a medalha de ouro naquela questão da ginástica, a ginástica, eles tiveram em equipe, a ginástica em equipe, que ganharam bronze, e Rebeca também ganhou a medalha de ouro. A Rebeca, que fez na ginástica, além dos aparelhos, ela fez a ginástica no solo, com aquela música bonita, e representou muito bem o Brasil e ganhando a medalha de ouro. Aliás, ela ganhou, me parece, 5 medalhas. Então, é uma grande recordista de medalha. Parabéns, Rebeca. Parabéns, Raíssa. Parabéns a todos. O pessoal não só natação, mas o pessoal também da embarcação, ou seja, o pessoal da canoagem, que também ganharam prêmios de prata, medalha de bronze. E nós vemos
é que o nosso esporte está sendo muito bem representado. E nós temos mais é que agradecer a esses jovens atletas que estão ali defendendo um esporte dentro de cada modalidade, não só atletismo, mas todos eles. Esses que envolvem uma equipe grande, como é o futebol, e que nós temos a Marta à frente, né, a grande líder. Parabéns a todas essas equipes. Eu, como fui jogadora de futebol, eu sei o quanto é bom, quanto é gostoso, e uma equipe maravilhosa que nós montamos aqui na cidade de Taubaté. Eu tenho mais é que agradecer, porque naquela época, caros amigos e irmãos, nós tivemos um problema sério, que foi o preconceito contra a mulher. Não é o preconceito contra o futebol, não, preconceito contra a mulher, porque naquela época não havia, na modalidade do futebol, assim, não era tão aceito. E quando nós montamos essa equipe feminina do futebol, começaram a haver rumores e a CND simplesmente proibiu. Sim, proibiu que a Confederação de Desportos Brasileiros, né, proibiu o futebol feminino, com receio que iria ultrapassar o masculino. Não tem nada disso. O esporte, muito pelo contrário, eu sinto que o esporte une as pessoas. A gente vê os atletas se cumprimentando, isso é muito importante. Então, caros irmãos, amigos, vamos cumprimentar a todos esses que estiveram lá na França, em Paris, para fazer essas Olimpíadas brilharem. Eles, brasileiros, brilharam também. E é emocionante quando a gente vê essa equipe cantando o hino nacional, ganhando prêmios. E isso, quando eu falo para os meus pacientes, vai fazer um esporte, vai praticar, não importa, pode ser a natação, pode ser atletismo, mas vai em busca de um esporte. Artes marciais também ajuda muito. No caso, por exemplo, do judô, nós tivemos vários atletas ganhando prêmio no judô, até uma equipe que também ganhou a medalha de bronze. Parabéns! Toda essa equipe do judô, a equipe de artes marciais, taekwondo. Eu também gosto de taekwondo. Eu tive filhos que fizeram curso de taekwondo, de artes marciais, e tenho amizade com um grande mestre de artes marciais, que é Mestre Vitor. Portanto, caros irmãos e amigos, eu sempre que oriento os meus pacientes, eu sempre digo, vai praticar um esporte, vai fazer caminhadas. No taekwondo, os mestres me orientam sempre, eles ensinam os seus alunos a trabalhar o equilíbrio. Não é só os exercícios, né? Essa questão do chute, que nem tem no Muay Thai também, não é só questão de chute, luta, mas também o equilíbrio emocional. E isso nós, psicólogos, também orientamos. É importante você manter o equilíbrio de mente, corpo e energia. E esse equilíbrio, todos os mestres orientais orientam sempre, desde o judô, Muay Thai, taekwondo, mesmo todos aqueles, o pessoal não só de artes marciais, mas o pessoal que pratica exercícios como a massagem, a massoterapia. Tem muitos mestres nessa área também, da fitoterapia também, florais, nós temos muitos mestres. O Reiki, nós também temos muitos mestres, e eu trabalho com o Reiki há muitos anos, ajudando as pessoas.
portanto, como são importantes toda essa gama de exercícios físicos, caros ouvintes, amigos, e também auxilia na questão dos impulsos nervosos. Quando a pessoa tem um problema, eu sempre digo aos pacientes, se você tem um problema, não deixe esse problema se tornar um problema imenso, grande, não. Começa a trabalhar a questão emocional. Para e pense, o porquê? O porquê desse problema? Como que eu posso encontrar solução? Como que eu posso resolver essa questão? Não é? E à medida que for pensando, trabalhar a ansiedade, trabalhar a angústia, porque se continua nervoso, tenso, leva a taquicardia, leva a angústia, e a angústia acarreta a depressão. Então nós temos que evitar tudo isso. E essa gama de exercícios físicos, como é importante. O handball também é muito importante. E as jovens do handball também fizeram muito bonito. Principalmente a goleira, essa goleira maravilhosa que enfrentava tudo quanto era bola, ataque da adversária e que fez muito bonito. Portanto, caros irmãos, amigos, vamos praticar no nosso dia a dia, além de respiração, exercícios de respiração ao ar livre, caminhadas, vamos praticar vários exercícios. Ginástica, não é? Eu gosto muito de ginástica. A ginástica trabalha todo o nosso corpo, né? Trabalha a musculatura e principalmente na questão da obesidade. Quando a pessoa se percebe obesa, ela deve mais do que nunca, além de comer de uma forma comedida, comer de uma forma assim equilibrada, não fazer assim abusar dos alimentos, não é? Porque quando a pessoa começa o lado da obesidade, muitas vezes nós percebemos pessoas com nível de ansiedade muito elevado, com muita angústia, muitas vezes aquele preconceito que as pessoas passam, você está engordando, você está ficando assim, fora, né, do peso, está engordando muito, e aí a pessoa começa a comer de uma forma desenfreada, a pessoa começa a compensar nos alimentos, ela come de uma forma descompensada, e ela começa, como mecanismo de defesa, ela começa a engordar. E aí tem que dar uma freada. Então, a ginástica é importante, os exercícios físicos são importantes, trabalhar toda a musculatura, a dança é importante. Aprender um instrumento musical ajuda no nosso equilíbrio, ajuda a trabalhar a ansiedade. Muitos jovens dizem, Valquíria, à medida que eu fui aprender a tocar violão, aprender no teclado, mesmo o violino é muito importante. Trabalhar a ansiedade, o equilíbrio. E parece que na hora da música nós entramos em sintonia com o plano espiritual. Então, isso faz muito bem, porque essa energia do plano espiritual, a energia da Mãe Natureza, faz bem a todos, caros irmãos. Então, hoje é um dia de celebrar a vitória do Brasil nas Olimpíadas, porque vocês podem dizer, Valquíria, você fala vitória, foi uma vitória. E voltando à questão, o Barão de Coubertin, que dizia o importante nas Olimpíadas, aliás, ele é francês, um grande educador, não é apenas vencer.
Você tem que ir com a mente voltada a participar, competir, participar de uma forma assim bem tranquila, assim com muita humildade, de uma forma assim equilibrada, mas não com aquela questão, eu vou ganhar, eu vou vencer, não, mas de uma forma tranquila, porque é assim que nós conseguimos grandes êxitos. E essa frase do Barão de Coubertin realmente tem muito sentido. E isso os brasileiros fizeram. Foram, participaram, mesmo as colegas, as jovens que estavam na ginástica artística e que uma delas teve um probleminha de saúde, né, na questão da dança ali naquele momento, isso acontece com qualquer atleta, mas mesmo assim elas foram, participaram, competiram. Então isso é participar, e participar sem medos, sem medo de ser feliz. E é dessa forma que a Rebeca ganhou ouro, foi dessa forma, tanto é que a atleta norte-americana até cumprimentou e prestou homenagem à Rebeca, até muito bonito da parte dela. E outros atletas também fizeram isso, não só a Rebeca, mas Raíssa, todos que participaram das Olimpíadas, na canoagem, Zaquias, todos eles fizeram bonito, representaram muito bem nosso país. E eu digo sempre, não importa se você começa numa ONG assim, que está atendendo pessoas de uma comunidade, você começa nessa ONG e aí você vai galgando outros passos, como foi o caso da Rebeca, como foi o caso de outros atletas. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro suficiente para comprar um grande tênis, para comprar isso, aquilo, aparelhagem, mas à medida que ela vai evoluindo, ela vai tendo outros recursos e ajuda de muitas pessoas. Portanto, caros irmãos e amigos, hoje o nosso programa que está indo ao ar, já tendo passado as Olimpíadas, eu quero aqui deixar esse lembrete. Não é porque participou, não é porque esteve naquela Olimpíada e não vai participar de outras. Até dá para participar de outras. Foi o caso do Zé Roberto, grande técnico, que já está na sua... se ele começou há 32 anos passados, se foi há 30, ele acha que está num momento de glória de Olimpíada e é capaz de participar de mais uma. Então, nós temos muito que agradecer ao basquete, que também fez muito bonito, a equipe do basquete, que, aliás, eu tenho um carinho muito grande por basquete, porque os meus irmãos, quase todos, eu tenho 4 irmãos que foram jogadores de basquete. Aliás, 3 que jogaram basquete e um deles fez parte aqui em Taubaté como técnico da equipe do basquete. Todos de uma estatura de 1,95 m, 1,97 m. Parabéns a todos eles. E por isso que meu pai tinha o maior carinho por esporte, por basquete, e sempre incentivava os filhos. E essa questão de você saber lidar com a emoção, com essa questão do físico, e não se deixar levar por problemas. À medida que você pratica o esporte, parece que você trabalha todo esse lado impulsivo, o sistema nervoso, a tristeza, mágoas, ressentimento, você joga no lixo, você joga de lado. Então, caros irmãos e amigos, vamos sim praticar esporte, dar um valor muito grande, e é importante que no nosso Brasil afora, que é imenso, né, de norte, sul, leste, oeste,
os pais permitam aos filhos na prática do esporte. Quando eu falo esporte, esporte geral, que às vezes a pessoa pensa assim, o futebol, não é só o futebol, né? Tem muitas modalidades. A natação, que é um exercício completo, faz muito bem ao organismo, e os demais esportes. A pessoa praticar, ela parece que se sente mais assim aliviada, mais tranquila, chega em casa depois de um esporte, toma um bom banho, deixa aquela água correr pelo corpo todo, como se fosse uma água de cachoeira, não é? Eu sempre digo a todos, tá tenso, você está nervoso, vai praticar esporte, vai tomar um banho de cachoeira, vai tomar um banho de mar, né? E quando estiver tomando seu banho normal, deixa aquela água correr e agradece a energia da mãe água, agradece a Deus por aquele banho, porque você vai ver que se sente melhor depois, se sente mais tranquilo. E também, caros irmãos, eu sempre digo, a Mãe Natureza, ela está à nossa volta e nos dando tudo de graça. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu preciso ir para uma academia, eu preciso pagar um professor. Às vezes não. Às vezes você tem ali na cidade onde você mora, naquela pracinha, tem os aparelhos que você pode fazer exercício físico. Muitas vezes a corrida, por exemplo, não precisa de um local próprio. No começo, não. Tanto é que os índios, teve uma época que eles também corriam em Olimpíadas e em outras práticas. Por quê? Porque o índio na floresta, ele está acostumado a correr muito, não é? E não só os índios, mas todas as pessoas podem se dedicar à prática do esporte, porque o esporte, a pessoa praticando movimentos, o exercício físico auxilia na questão desses impulsos nervosos, da tensão, a trabalhar melhor os problemas, trabalhar a emoção. Essa emoção que está aqui dentro de nós, que às vezes é por causa de uma perda de um namorado, perda de alguém da família, perda de entes queridos. Nós temos sim que trabalhar a nossa emoção e não ficar com a tristeza dentro de nós. Saber jogar essa tristeza para fora, desabafar. E nesse desabafo, trabalhar toda essa esfera do mental. Desabafar com amigos, com o terapeuta, com o psicólogo, com o médico, o psiquiatra, o neuro, e também trabalhar através de um grande pastor, um ancião, um padre, um sacerdote, um grande amigo de escola, um professor, que muitas vezes é um grande amigo. Então, caros irmãos e amigos, vamos hoje trabalhar todo o nosso a nossa mente, corpo e energia, e saber lidar com a emoção, trazer aqui para dentro só emoção e pensamentos positivos, agradecendo a todos esses atletas que fizeram muito bonito representando a nossa nação brasileira, e agradecer a todos os ouvintes. Que Deus tenha na sua casa essa paz, esse equilíbrio, e esse equilíbrio em todos os jovens, famílias, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, muita paz e muito amor no coração, e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.
taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.